Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, 31 de agosto, chegamos ao final de mais um mês. Então vamos agora com o nosso programa Cristo no Lar, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como o mês de agosto é o mês dedicado às vocações, como a gente sabe, o mês de agosto é para que a gente possa dar mais atenção, para que a gente possa valorizar mais ainda a nossa caminhada vocacional. Por isso que a igreja coloca um mês para que a gente possa estar mais focado, lembrar mais da nossa vida da vocação, porque a vocação vem de Deus e a vocação só vai ser realizada se a gente caminhar com Deus. Então nós falamos sobre a questão, a vida vocacional, o mês praticamente todo, o mês de agosto, falando sobre as culturas e falando sobre cultura vocacional. E nós vimos para que a cultura realmente firme, sobretudo quando fala em cultura vocacional, ligada ao campo cristão, a gente fala dentro da vivência religiosa, dentro da comunhão de fé, da comunhão de igreja, que nós vamos rezando, vamos orando, vamos fazendo as nossas preces, para que as vocações possam ir se despertando. Então hoje a gente vai encerrar esse assunto, né? Claro, por hora, porque amanhã já começa então um novo mês, mês de setembro, e nas nossas oportunidades aqui, nós vamos estar falando sobre a Bíblia. Ah, mas já conhecemos Bíblia, conhecemos até bastante, mas precisamos conhecer muito mais. Mas então agora, antes da gente conversar, ou continuar a nossa conversa, falando sobre a cultura vocacional, mas falando agora a cultura vocacional cristã, porque o nosso modelo de vocação é Jesus, o nosso maior vocacionado, aquele que veio, o enviado ao mundo para salvar a nossa vida. Muito bem, então aí a música com o Missionário Shalom, o nome do DVD, 180 graus, e olhando para a revolução, então é isso, né? A revolução que deve causar em nossa vida. E foi bom até que os mais vividos até certamente se lembrar do Metallica. Que bom, né? É um batidão para Jesus. Mas vamos agora então falar sobre essa vivência vocacional, que é então a partir de Jesus. Então a vivência, a cultura cristã. Então, antes de qualquer coisa, digamos claramente que a vocação não fala imediatamente do chamado. Não é imediatamente do chamado. De nós e daquilo que cada um é chamado a ser e fazer. A vocação cristã fala primeiramente, antes de tudo, fala de Deus. Ou fala tudo de Deus. A vocação cristã é isso. Jesus mesmo, ele fala, olha, eu vim ao mundo não é para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus, Ele que me enviou. Então, primeiro, o querer é o querer de Deus. Então, revelando-se assim um aspecto fundamental de sua identidade divina. E quando fala em vida vocacional, é o mistério de Deus que vai sendo revelado em nossa vida e vai tendo uma identidade. E essa identidade é sagrada, é divina. Então, e diz-nos que nosso Deus é um Deus que chama. Então, nosso Deus é um Deus que chama. E que chama porque ama. Deus, até o primeiro chamado que é a vida, Deus nos chamou à vida porque Deus ama. Deus nos colocou no mundo, como diz parece-me que é a Santa Teresa d'Ávila, se não tiver aqui, a minha memória não falhou, ela fala, o amor de Deus é como um balde. A gente coloca um balde debaixo de uma torneira e quando esquece a torneira aberta, o balde ele enche e transborda. Então Deus nos criou porque seu amor transborda. Deus nos criou porque Deus é pleno. Ele é absolutamente amor.
Então Deus nos chama porque nos ama. Então não poderia deixar de chamar. Não, Deus não poderia deixar de chamar, porque Deus é amor. Então, aliás, Deus, ele chama porque nele o chamar é a voz do verbo amar. Deus chama para manifestar o seu próprio amor, para exprimir sua atenção e preocupação. O Deus é tão preocupado com a nossa vida, que Deus é até um Deus ciumento, né? Claro, quando fala em ciúme de Deus, é o ciúme agradável, é o ciúme que não é o ciúme de ter medo de perder, claro que não. Deus tem medo de perder, pode até ter, mas o amor, o ciúme que Deus sente por nós, não é um ciúme de carência, não, de forma alguma. Mas Deus não quer perder, Deus está sempre, o desejo dele é que nós estejamos sempre com ele, caminhando com ele, ao lado dele. Então, em relação a esse ciúme, o amor de Deus é em relação à pessoa que ele chama, a pessoa chamada, como se fosse única para Deus. Deus, para ele, a pessoa é única. A gente sabe disso. Então, Deus, ele conta com cada pessoa porque o chamado é único. Ele é individual e é para cada pessoa. Então, Deus sabe contar. Deus não sabe contar. Deus sabe contar somente até um. Ou seja, a nossa importância é a nossa vida. A nossa vida é única para Deus. Deus não quer, ele vai chamando todas as pessoas, mas ele fala assim, eu vou chamar um, se não puder eu chamo outro. Não, Deus espera que a gente possa responder o seu chamado. Então, a vocação é já em si mesma sinal do amor de Deus pelo ser humano, independentemente do seu conteúdo. O Deus que chama é um Deus amigo do ser humano. É um Deus que, além de ser amigo, é um Deus que interessa pela vida humana. É um Deus que interessa pela nossa realidade. É um Deus que busca a nossa plenitude, que busca a nossa felicidade. Visto que sabe que a criatura será feliz somente se realizar até o fundo o seu projeto, o projeto divino. O ser humano chamado por Deus é um ser pensado. Pensado por um Deus, é um Deus extrovertido, que quer partilhar e ser compartilhado pela Trindade Santíssima, que quer amar e deixar ser amado pelo mistério bom que quer revelar e revelar-se, porque a nossa vida com Deus é isso, é Deus que vai se revelando, desvelando, para que a nossa vida também possa ir sendo revelada ao nosso Deus. Ah, mas Deus conhece a nossa vida? Claro que conhece, mas à medida que a gente vai se abrindo ao amor de Deus, a nossa vida também vai se tornando mais revelada, o mistério vai sendo mais compreendido, não pela razão, é claro, mas compreendido pelo lado da fé, o lado espiritual. Então, a vocação, algo que não podemos descobrir de uma vez por todas. Não. A vocação faz-nos compreender que Deus, o autor da vocação, é mistério. Então, se Deus é mistério por quê? Porque não podemos tampouco compreender Deus todo de uma vez só. Claro que não. Deus é infinito. Nós vamos compreendendo Deus, buscando Deus. E interessante, não é só aqui nessa vida, a vida terrena, mas também a vida do céu. Eternamente vamos continuar a busca por Deus. Então, em Deus, com efeito, existe demasiada luz, mas uma luz que nos cegaria se pretendêssemos fixá-la com nossos próprios olhos carnais. Contudo, olhar para esse Deus, o Deus mistério, é um Deus que é amor, é um Deus que vai se revelando, é um Deus que é luz, é um Deus que é salvação, um Deus que é amoroso. Então Deus é isso. Quando fala mistério de Deus, é o Deus que é amor,
que vai sendo revelado, que vai sendo conhecido. Então Deus não é como um enigma. O enigma a gente não conhece, a gente não decifra, mas o amor de Deus, o mistério de Deus, mesmo que a gente não tenha como falar do amor de Deus a partir da nossa, quando fala da nossa vida enquanto intelecto, a vida racional, mas a gente vai vivendo o amor de Deus, vai bebendo e a gente vai compreendendo o seu mistério na nossa vida. Muito bem, então vamos agora ao Santo Evangelho do dia. Então o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, está em Mateus, capítulo 24, versículo 42 até o versículo 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também, vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olhando para hoje o Evangelho, Jesus falando sobre a questão da vigilância. E quando fala em vigilância, é viver com Jesus. Não é ter medo do fim dos tempos, e nem ter medo da morte, mas a preocupação se a vida está com Jesus ou não. Se não tiver com Jesus, aí pode se tornar uma complicação. Então, em Mateus, no caso, olhando para a parábola do servo, a gente, ou se olhar lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 41 seguinte, lá fala sobre o administrador. Então, o administrador que é responsável, se ele encontra-se no último grande discurso, então nós encontramos isso no grande discurso de Jesus. No grande discurso de Jesus, o discurso escatológico, que aparece lá em Mateus, no capítulo 24 e também capítulo 25. Escatológico quer dizer a renovação, quer dizer a purificação. Então, denominado pelas tribulações de Jerusalém e pelas perseguições à igreja nascente. Então, pelo anúncio da crise cósmica que precederá o fim e pela consequente necessidade de vigilância. Então, esse discurso não visa assustar, não, mas vem nos encorajar. O mundo e a história caminham não para o fim, mas para a plena realização. É claro, se a gente pega a questão, a história vai transformando ou vai se repetindo, mas é claro, a gente olha assim, mesmo no sentido do material, o mundo, claro que um dia vai terminar, vai acabar, né? Mas a preocupação daqueles lá do primeiro momento, aqueles que conviveram mais próximo de Jesus, quando eu falava o fim, era o fim de uma era. Era o fim de uma era para um novo começo. Então não é para ficar com medo, era para encorajar, para que pudesse acontecer uma revolução, uma renovação, uma nova era. Então haverá
catástrofes. A gente sabe disso. E sempre houve. E também continuar acontecendo. Mas abrir-se-á a uma nova beleza, a beleza de Deus, a beleza do Criador. É neste contexto que Jesus exorta a vigilância, com 4 belas parábolas. Hoje escutamos a primeira, cujas palavras-chave são: vigiai, vigiai, esteja preparado. A vinda do Senhor é certa, isso aí ele fala que é certa, mas a hora é incerta, nós não sabemos a hora. Então Jesus aqui, o Mateus faz até uma comparação, ele usa a imagem do ladrão, versículo 43. A gente não sabe a hora que ele vem, a hora é incerta. É muito expressiva e bem conhecida na igreja primitiva essa imagem da chegada do ladrão. Então deve vigiar a casa o dono, mas também os servos. Então não só o dono vigia, mas também os servos. Os servos também devem vigiar a casa, que são os seus amigos e estimam a casa, têm apreço, respeitam. O servo fiel e prudente, no caso aparece aqui hoje, versículo 45, faz às vezes de dono da casa e trata bem os seus companheiros. O mau servo, ele então, diferente do bom servo, o mau servo aparece aqui no versículo 48, aproveita da ausência do dono para desperdiçar os bens e maltratar os companheiros. Naturalmente, terão fins diferentes quando regressar o dono. Os dirigentes, por exemplo, da igreja, hão de ser servos fiéis e prudentes, e não maus servos. Não é isso que Jesus espera de nós. Então, espere que a nossa vida esteja uma vida atenta, caminhando com Jesus, para que aquilo que Ele nos confiou, a gente possa estar vigiando, dando conta. Então, diante disso, sabemos que o Senhor nos cumula sempre de bens e confia aos nossos cuidados, tanto os bens materiais, como também os bens espirituais. Então, devemos agradecer a Deus por confiar em nós. Ele confia, acredita. Administrar no lugar de Deus, colocando aqui entre aspas, é claro, porque a gente administra, mas o grande administrador é Deus. Administrar no lugar de Deus é tarefa muito difícil, não é fácil. A gente vai administrar é pela luz divina. Então assim podemos até nos perguntar, ou perguntar mesmo a Deus: que queres de nós, Senhor? Queres certamente que coloquemos os olhos no teu Filho Jesus, na sua misericórdia e no seu sacrifício. Queres que recordemos as tuas palavras. Um servo não é maior do que o seu senhor. A questão da simplicidade, a questão da humildade. Então, dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, façais também. Jesus fez o exemplo de servo. Queres que nesta capacidade nossa de seres humanos, que a nossa vida esteja atenta na vigilância, como bons servos e boas servos de Deus, fazer tudo aquilo que Deus espera da nossa vida. Muito bem, então, só lembrando, hoje, nesta quinta-feira, 19 horas, missa na comunidade Santa Margarida. Então, hoje, 19 horas. Amanhã, então já novo mês de setembro, mês da Bíblia, 13h30, missa no asilo, 17 horas Caiana e 19 horas missa também na matriz. Então que Jesus continue abençoando a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então que o Senhor continue abençoando a nossa vida, o nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, e Jesus continue abençoando. E vamos encerrar o nosso momento com mais uma música.
Quem perde a sua vida, a encontrará, com a Adriana. Então, lembrando, fizemos uma caminhada falando sobre vocação e o próximo mês agora vamos conversar sobre a Bíblia. Fiquem todos com Deus. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.